embora as pessoas sejam livres, né, e sejam fruto das suas próprias escolhas, a ociosidade contumaz e proposital é muito grave o que a Bíblia diz. Tem até uma exortação dizendo assim: vai ter com a formiga preguiçoso, porque ela trabalha no verão para juntar comida para o inverno. Então, se a formiga, esse bichinho tão pequenininho, ela carrega sobre ela às vezes uma carga que nós ficamos perplexos olhando o tamanho, às vezes uma folha que uma formiga carrega. Então, quão vergonhoso é para nós se nós tivermos uma vida com um corpo perfeito, com saúde, e tivermos condição de prover o nosso recurso e nos recusarmos a isso. Então, o que eu trato nesse vídeo não é de uma necessidade causada por uma calamidade ou por força de uma circunstância, mas é de uma postura, de uma conduta propositada. Eu quero ler aqui um texto que está na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, da maior autoridade eclesiástica cristã, que é o apóstolo Paulo. Presta atenção o que ele diz para a igreja sobre esse tema que nós estamos tratando. Lá no versículo 6 ele começa dizendo assim, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Olha isso, gente. O apóstolo Paulo, ele trabalhava dia e noite em prol da igreja. Ele tinha o direito de ser sustentado com recursos da igreja se ele quisesse. Mas ele falou, eu prefiro trabalhar de noite, de dia, horário que for, com fadiga, para prover o meu sustento e não ser pesado para ninguém. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos o nome do Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. Comam o seu próprio pão. Então aqui ele não está falando dos necessitados, dos impossibilitados, ele está falando dos ociosos, dos preguiçosos, dos aproveitadores que querem ter uma vida fácil e viver à custa dos outros e deixar a sua mente desocupada para serem ainda hostis e estarem se intrometendo onde não devem, né? Então, se existe um cristão com essa postura, já está reprovado, porque o Senhor é um Deus de provisão e Ele nos manda nos esforçar, que Ele nos ajuda, e se for necessidade de provisão, também Ele provê, mas a Bíblia deixa muito claro para nós que a pior pobreza é a de caráter e ela começa na alma humana. Então, que nós possamos colocar a nossa vida com temor e tremor diante de Deus e buscar viver uma vida ordenada de acordo com seus princípios, com os seus valores, porque nada é de graça para ninguém. Se alguém está recebendo, é porque alguém está trabalhando e arrecadando e recolhendo recurso. Então, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude e que elimine a pobreza de espírito, a pobreza de alma do nosso povo brasileiro, e que essa cultura de levar vantagem do jeitinho brasileiro e de querer vida fácil, aceitar as ofertas de Satanás, de ter as coisas, né, como vantagem, que toda essa cultura, em nome de Jesus, caia por terra e que nosso país seja abençoado e um povo seja próspero, tenha saúde física, tenha saúde mental, tenha saúde emocional e tenha uma vida iluminada por Deus, em nome de Jesus.